many years there was peace between Saxon and Dane. Something's changed. The air is rotten. King Edward's eye wanders northwards. The dream of England has never been closer. These past weeks there have been stories. Raiders seen with white marking on their faces. The time has come to save our people! Rita has struck. Summon Lord Uhtred. Father! She's coming from my bloodline. You will pay for this! Why do we attach ourselves to these people? Do not think it is her choice. Because it is our destiny. To Bebbanburg then, Lord Uhtred. To Bebbanburg! Se você tem alta dopamina, a sua testo vai estar alta. E se você tem alta testo, a sua dopamina vai estar alta. Quando você tem relação sexual, você se masturba, você ejacula, seja lá qual for a forma que você escolher fazer isso, a sua dopamina dá uma relaxada, pois é. O que acontece? A prolactina dá uma subida. Mas por quê? Vamos entender por que isso acontece naquele momento exato. Porque o nosso sistema, ele foi se desenvolvendo e não queria que o homem gastasse mais energia do que o necessário, o tipo Homo sapiens, ok? Porque existiam outras espécies de Homo, mas ao mesmo tempo que nós, vivendo junto conosco, tá? Inclusive os neandertais, ok? O que acontecia? Existia uma época, a época fértil da mulher. E é nessa época em que o homem começava a ficar sempre ligado no que estava acontecendo. Por quê? Porque a raça precisava se procriar. Antes de mais nada, antes de todas as frescuras sociais e os blá 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 de pessoas querendo impor em você coisitas que não são da nossa natureza, pré-requisitos e requisitos que não são a natureza Homo sapiens macho, justamente. Eles querem impor em você uma coisa que não existe nem é natural. É por isso que eles parecem tão saudáveis e tão felizes. Você pode ver. A galera que diz que tá bem fazendo isso, você sabe que tá mentindo. Uma coisa que é muito importante, se a gente volta na história, lá na época das cavernas, na época do gelo, e a gente olha para ver como é que foi, o que acontecia, por que a gente age, por que, por exemplo, a dopamina dá uma caidinha depois... depois da relação sexual, depois da ejaculação, depois do ato sexual, certo? Por que a prolactina dá uma subida? Tudo isso a natureza desenvolveu em nós por uma razão muito simples. A natureza não queria, tá certo, que o homem gastasse mais do que o necessário de energia na reprocriação e deixasse de lado as coisas mais importantes como sobrevivência, luta, caça, defesa do clã e etc. nessa área. É por isso que nós vivíamos naquela época debaixo de adrenalina constante, cortisol alto constante, e mesmo assim o nosso corpo preservava a massa muscular, queimava a gordura, a nossa nutrição estava no lugar certo. Por quê? Porque nós somos carnívoros. Tudo isso fazia com que nós estivéssemos sempre no topo da nossa jogada. Por isso que a gente podia sobreviver. E foi por isso que nós, como Homo sapiens, chegamos aqui. E as outras Homo desapareceram. Nós somos altamente eficientes. Agora, você pega uma galerinha tentando modificar essa história de milhões de anos de evolução e milhares de anos de Homo sapiens, ok? Porque a evolução começou muito tempo atrás. E obviamente a sapiens tem um certo tempo. Então a gente fala de milhares de anos Homo sapiens e milhões de anos para a evolução. Tudo isso, essa galerinha social aí, querendo modificar o discurso social para oprimir você como homem, para oprimir você como um macho alfa, para oprimir você como uma pessoa normal e dizer que o que você faz normalmente não é normal. É normal, veja o meu vídeo, masturbar aumenta a sua testosterona e você vai entender o que eu estou dizendo. Você também vai ver que lá tem um link onde você vai direto no nosso site, está descrito lá, não precisa pagar nada. Você vai ver esse vídeo
você vai lá e vai ler toda a ciência e você vai entender o que esse vídeo aqui está dizendo para você. É extremamente importante que você entenda uma coisa. Não tem nada de errado com a masturbação, não tem nada de errado com a ejaculação, não tem nada de errado com o pornô. Tudo isso faz parte de um hack mental, que faz parte da nossa natureza, de milhares e milhares de anos que a gente se tornou o que a gente é hoje, ok? Tudo isso é parte inerente nossa, de homem, de macho, homo sapiens, ok? No final do dia, nós somos animais. Pois é, essa galerinha que quer modificar isso aí, que quer impor em você o discurso social da época, o discurso social que tá rolando agora, porque eles querem ser bacaninhas diferentes, todos eles são infelizes, miseráveis e estão quebrando todas as regras da evolução humana. Ponto final. Essa é a verdade. E eu sei muito bem disso. Dopamina, diretamente ligado com testosterona. Como você aumenta a dopamina? Eu fiz uma lista para você de fatores nutricionais, do que você pode tomar como ingredientes, de tudo que você pode fazer com seu sono. Tá tudo feito, pum, aqui, para você se livrar dessas cobras que estão por aí. Desse pessoal da época das cavernas do jeito errado, porque se eles fossem, eles estariam pregando outra coisa. Desse pessoal do tempo da caçada das bruxas, época medieval. É isso, é de lá que eles vêm. Querem modificar o que você é por natureza. Não tem nada errado. Eu montei tudo isso. Aqui tem tudo pra você. E logo já tem os links que você vai clicar e vai ver na descrição. Bom, esses são os links que provam o que eu tô dizendo. Eu tenho a ciência do meu lado. Epigenética evolutiva, medicina epigenética, história epigenética, biohack epigenético e todos os estudos que avaliam essas áreas que são fantásticas. Knowledge is power. Não fique apavorado com esse pessoal, porque essa galera tá toda fora da casinha. E essa, que a gente chama em inglês de fad, essa modinha, ela vai passar, como todas as outras modinhas passaram, que a gente viu nos últimos 50, 60 anos. Eu que tenho 60, já vi muita modinha chegar e ir embora. Chega como sendo a última bolachinha do pacote, vai embora com toda a ciência nova que chega e prova que eles estavam errados. É só lembrar da galera do ovo, dizendo que o ovo era horrível pra você e que ovo mata um monte de gente renomada. A mesma coisa da proteína, foi provado que não tem limite. Como eu dizia há 5 anos atrás, knowledge is power. Yes, yes it is. I promise you. É isso aí. Repassa o vídeo. Ajuda a galera que precisa saber mais. Thank you very much. Peace.